Nessas atividades de matemática, dessa segunda apostila, vocês vão perceber que a maioria das questões estão ligadas a algarismos e números, tá? Na apostila anterior, nós vimos este conteúdo que trata de antecessor e sucessor. Então, vamos dar uma lidinha aqui no que a atividade traz para nós. Cada número ocupa um lugar específico na reta numérica. O lugar é definido de acordo com seu valor. O número que está antes de outro número tem uma unidade a menos, daí o seu nome antecessor. Então, isso quer dizer que nós temos sequências numéricas, né? O número que vem antes, logicamente, tem uma unidade a menos. Por isso se chama antecessor. Ante vem antes, tá bom? O número que está depois de outro número tem uma unidade a mais. Então, na reta numérica, ou seja, na sequência numérica, se o número que vem antes tem uma unidade a menos, o que vem depois tem uma unidade a mais. Ele é o sucessor. Então, a gente tem o antecessor e o sucessor. Vamos começar. Número 1. Lendo com atenção a explicação acima, leia a manchete abaixo e responda. Vamos lá. No primeiro dia de restrições no DF, por causa da pandemia, fiscais historiam 1.324 estabelecimentos e fecham 123. Então, essa é a informação que a gente tem, que eles vistoriam 1.324 e fecharam, dentro desses 1.324, somente 123. Letra A. Qual é o número antecessor e o número sucessor da quantidade de estabelecimentos que foram vistoriados? Foram vistoriados quantos? 1.324, né? Então, qual é o antecessor de 1.324? 1.323. Você escreverá aqui. Na B, qual é o número antecessor e o número sucessor da quantidade de estabelecimentos que foram fechados? Ele quer o antecessor e o sucessor, assim como na A que ficou faltando o sucessor, né? Se a gente na A colocou que o antecessor de 1.324 era 1.323, o sucessor, obviamente, é 1.325. Agora sim para B. O antecessor dos que foram fechados, a quantidade de fechados é 123. Então, antes de 123, 122. E o sucessor de 123? 124, beleza? Observando os números 123 e 1.324, escreva eles por extenso aqui na letra C. O que é extenso? Como se lê, tá? Nada de escrever uma unidade de milhar, 3 centenas, nada disso. Você vai escrever 123 e 1.324, beleza? Aqui na 2, a Gabriela, para treinar alguns números que aprendeu na aula, resolveu fazer um quadro de números, escrevendo todos os números em que estava pensando. Então, essa aqui é a Gabriela e ela estava pensando nestes números aqui. Mas o quadro ficou uma bagunça. Você pode ajudar a Gabriela a organizar o quadro, colocando os números na sequência do menor para o maior? Se estes são os números pensados por Gabriela, o seu dever agora é colocá-los em ordem, na sequência do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Então, você vai ler todos estes números, pegar o menor e ir colocando cada um até chegar no maior. Então, qual é o menor? A gente tem 1.035, 2.560, 1.350, 999, 100 e 3.200. O menor é qual? O menor é o número 100, então você já começa colocando 100 aqui. E o que vem depois? Será que é 1.035? Não, é 999. E por aí você vai colocando até chegar no maior. Lembrando, a questão pede que você coloque do menor para o maior. Nada de colocar primeiramente o maior, beleza? Aqui na 3,
pede-se que você observe com atenção a imagem abaixo, depois marque a alternativa correta. Primeiro, a gente vai olhar aqui essa imagem que nos traz uma quantidade de bolinhas azuis e uma quantidade de bolinhas vermelhas. Perceba que as bolinhas azuis estão mais juntinhas, estão mais próximas umas das outras. As bolinhas vermelhas estão mais separadas aí na atividade de vocês. Como foi copiado em preto e branco, né? Você vai perceber somente essa diferença aí, já que não vai vir com cores, né? Que essas bolinhas de cima estão mais juntas e as bolinhas de baixo estão mais separadas. Então, bora lá. Marque a alternativa certa, só tem um. Letra A, será que tá certa? Há mais bolinhas vermelhas. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 vermelhas. Vamos ver quantos que tem azul para ver se está certo que tem mais vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, existe a mesma quantidade de bolinhas azuis e as mesmas quantidades das vermelhas. As duas bolinhas têm a mesma quantidade. Então, a A não está certa porque não tem mais bolinhas vermelhas, não. A B tem menos bolinhas de cor azul? Não, porque as duas têm a mesma quantidade. C. Há a mesma quantidade de bolinhas da cor azul e da cor vermelha, mesmo parecendo que há mais vermelha. Justamente essa é a pegadinha, né? Elas têm exatamente a mesma quantidade, mas pelo fato das vermelhas estarem mais separadas aqui nessa imagem, passa a impressão de que tem mais. Então, é a letra C, porque na D, a letra A, B e C estão erradas, não está correta. Então, a resposta é a letra C. Essa é a próxima atividade de matemática, que como eu expliquei já para vocês, na apostila está vindo de forma alternada. Então, a gente não tem um bloco só de português e um bloco só de matemática. Aqui nessa apostila, as páginas estão alternadas. Então, por favor, procure aonde está essa atividade para que você possa ver aqui e ouvir a explicação, beleza? Vamos lá. Chamamos de números naturais todos os números que representam uma contagem, né? Contagem sabe. O número natural traduz ideia de quantidade. Então, 1 tem a quantidade de 1, 2 tem a quantidade de 2 e por aí vai. Todos os números naturais são formados por algarismos. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Podemos, com eles, representar qualquer número, por maior que seja. Então, nós temos aqui algarismos que vão do 0 até o 9. Exemplo, temos 13 estrelas. 13 é um número formado pelo algarismo 1 e pelo algarismo 13. Então, é isso. O número 13 é formado pelo algarismo 1 e pelo 3. Tranquilo, né, de entender isso. Então, as 13 estrelas estão representadas aqui. Vamos para 1. Lendo com atenção a explicação acima sobre essa parte de algarismos e números, leia a manchete do jornal abaixo e responda. Brasilienses estão mais conscientes no consumo de água, diz estudo. Dados da Codeplan mostram que houve queda no consumo urbano de água no Distrito Federal entre os anos de 2013 e 2019. Vamos responder? Letra A. Quantos algarismos tem o número 2013 que aparece na manchete? Ora, professora, 2013 tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, você escreverá aqui 4 algarismos. Ele não pede quais, ele está pedindo quantos. Então, você não precisa me dizer. Você só vai dizer quantos. 4 algarismos aqui em cima da linha. Vamos para B. Quantos algarismos tem o número 2019 que aparece na manchete? Mesminha coisa. 2, 0, 1 e 9. Então, quantos que vai ter? 1, 2, 3, 4. 4 algarismos. C. Observando os números 2013 e 2019, coloque cada algarismo na sua ordem. O que é isso, professora? Vamos lembrar: unidade de milhar, centena, dezena e unidade.
unidade. Então, já está aqui o quadro para você colocar, beleza? Quais números, professora? 2013 e 2019. Aí, o que acontece? Você vai lá no quadro, né? No caso aqui, nós temos 2 quadros para que você possa representar estes números, que é, primeiramente, o 2013 e o 2019, tá? Chega destacado aqui. Você vai colocar cada algarismo na sua ordem. Então, você vai pegar cada ordem e colocar um número dentro. Atenção para não colocar de qualquer jeito como esse daqui. Ah, vou pegar o 2013 e vou jogar de qualquer jeito. 2013. É assim, gente? Não é assim, está errado. E por que que está errado? Porque nós devemos primeiramente partir da unidade, que é a primeira ordem, tá? Qual é a primeira ordem do número 2013? É o último número dele, que é o 3. Então, você vai colocar o 3 aqui. Depois, o 1, que é na casa das dezenas. Depois, o 0, mesmo que seja o 0, tem que colocar. E aí, você passa o 2 aqui para unidade de milhar. Agora sim, essa representação, essa forma aqui está certa, porque você começou da unidade, ou seja, a gente sempre começa do último número. Por quê? Porque no número 2013 nós temos 3 unidades, uma dezena, 0 centenas e 2 unidades de milhar. É por isso que a gente fala 2000, né? 2000 no sentido de que tem 2, o número 2 na casa das unidades de milhar. Vamos aqui fazer a mesma coisa com o número 2019, que a gente não vai jogar aqui de uma vez, não. Vamos começar com a unidade, que é o 9, né? Então, 9, 1, 0 e 2, né? Igualzinho 2013, a gente vai representar o 2019. Isso quer dizer que nós temos 9 unidades, uma dezena, 0 centena e 2 unidades de milhar, tá bom? Nadei, quantos anos temos entre os anos de 2013 e 2019? Você pode contar nos dedos ou fazer uma subtração como essa, né? 2019 menos, né? Subtração é esse sinal aqui, ó, o tracinho. Menos 2013. Você perceba aqui que eu estou fazendo na atividade, é isso que eu quero que você faça, tá? Fazer os cálculos, como eu já pedi várias vezes. Vamos lá. 9 menos 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0. Então, a resposta é 6, tá, gente? Aí, ó, você faz assim, ó, 6. Não adianta marcar para mim só o 6 e pronto. Não, eu quero essa operação aqui, beleza? Dessa forma, você mostra que entendeu direito o que está sendo pedido. Noções de ordens numéricas. A posição que o algarismo ocupa no número é fundamental, como a gente já falou, né? Em que ordem? Cada algarismo que forma um número ocupa uma ordem. As ordens são contadas da direita para a esquerda, aquilo que a gente acabou de falar, né? Da unidade, então da direita para a esquerda. Primeira ordem, ordem das unidades simples, né? Que indica as unidades. Segunda ordem das dezenas. Terceira ordem das centenas. Observe o número abaixo como fica o número 133 com cada algarismo na ordem certa. Bora lá. Aqui nós temos o quadro bem bonitinho, coloridinho. E posicionamos o número 133, tá?
133 só tem 3 ordens, que é a primeira ordem das unidades, onde está o 3, a segunda ordem das dezenas, onde está o 3 novamente, e a terceira ordem das centenas, onde está o 1. Peraí, professora, só até a centena? Claro, porque é o número 133. Se fosse 1133, 2133, aí a gente passaria para unidades de milhar e depois para dezena, centena e por aí vai, como eu já falei para vocês que é infinito. Mas aqui só temos até a centena, pois o número 133 só tem 3 ordens. Vamos praticar? Leia com atenção a manchete abaixo e depois responda as questões. Alunos inscritos no campeonato de basquete. Primeiro, nessa coluna, o que é coluna? Né? É de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo que você vê. Então, nessa coluna nós temos as idades. Crianças com 8, crianças com 10, crianças com 12 anos. Mas a gente fez uma divisão entre meninas e meninos. Meninas com 95 na quantidade de 8 anos. Com 10 anos, 187 meninas. Com 12 anos, 356. Estão repetindo. Com 8 anos, 95 meninas. 10 anos, 187 meninas. 12 anos, 356. E os meninos? 47 com 8 anos, 240 com 10 anos e 308 com 12 anos, né? E aqui na A e na B, nós temos espaços para que vocês façam os cálculos, que é muito importante, então não pode deixar de fazer, tá? O que nós temos aqui de pergunta para a letra A? Qual o total de meninas inscritas no campeonato de basquete? Coloque o resultado no quadro. Então, você vai fazer o cálculo. Com o cálculo feito e achado o resultado, você vai jogar o resultado aqui, dentro do quadro, tá? Então, professora, como é que a gente vai fazer isso? Nós iremos fazer o cálculo que é necessário para a gente descobrir o resultado. Ele pede o total de meninas inscritas no campeonato de basquete. Ele não pede com idade de 8, com 10 ou com 12, ele pede o total. Então, você vai somar essa quantidade aqui. Então, vamos lá. Para a gente descobrir esse resultado, a gente vai precisar fazer um cálculo como esse, que é uma soma. Por quê? Porque ele, na questão, pede o total. Sempre que a gente ouve ou lê essa palavra total, a gente faz operação de mais, que é uma adição, exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, a gente soma o total das meninas. Vamos lá. 356 mais 187 mais 95. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. Então, 8 fica aqui, 1 sobe. 1 mais 5, 6. 6 mais 8. 6 mais 8 dá 14. 14 mais 9. Nós vamos ver que dá aqui 6 mais 8 mais 9, 23. O 3 fica aqui. O 2 sobe, 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 638. Professora, como é que eu vou jogar o 638 para cá? Olhando primeiramente para a última casa, né? O último algarismo aqui, ó, que é o 8, e você vai jogar ele direto para as unidades. O 3 vai para as dezenas e o 6 fica lá nas centenas. Então, é exatamente essa maneira aqui que você vai colocar no quadro de valores, tá? Por quê? Porque no número 638 tem 8 unidades, 3 dezenas e 6 centenas, tá bom? E aí, a mesma coisa aqui na B, onde nós temos o valor total de meninos sendo pedido. Então, total de meninos sendo pedido
Isso quer dizer que nós vamos somar, tá bom? E aqui nós já temos a operação. 308 mais 240 mais 47. A gente começa pela ordem das unidades, sempre na soma, tá? 8 mais 7, 15. Aí a gente exclui o zero porque não significa nada, né? Sobe 1 mais 0, 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 3 mais 2, 5. Isso significa que o resultado é 595. Vamos jogar ele para cá. 595. O 5 vai aqui para unidade, o 9 vai para as dezenas e o 5 vai para centenas. E assim você descobriu o seu resultado e colocou aqui nos quadros de valores e mostrou os cálculos da forma como é pedido. Voltamos aqui para a letra C, onde nós temos outra questão de marcação de alternativa correta, de resposta correta. Então vamos lá. Observando na tabela a quantidade de meninas de 10 anos que se inscreveram no campeonato, qual algarismo está na primeira ordem? Então, vamos lá na tabela, ver quantas meninas de 10 anos se inscreveram no campeonato. É o número 187. Então, fica com 187 aí na cabeça e vamos responder. Qual algarismo no número 187 está na primeira ordem das unidades? É o 1, é o 8 ou é o 7? Obviamente que é o 7, pois o 7 está aqui nas unidades, o 8 nas dezenas e o 1 nas centenas, tá? Essa é a ordem das unidades onde o 7 está posicionado e é a primeira ordem. D. Observando na tabela a quantidade de meninos de 12 anos que se inscreveram no campeonato, qual algarismo está na terceira ordem, que é a centena. Qual é a quantidade de meninos de 12 anos que se inscreveram, gente? 308. Então, fica com 308 aí na cabeça, tá? 308 meninos de 12 anos. E qual algarismo está na terceira ordem nesse número 308? 308. O 8 está na primeira ordem, que é das unidades. O 0 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e o 3 está na terceira ordem, que é a ordem das centenas. Então, você vai marcar a letra B. Beleza? Ótima atividade. Depois a gente vai para outra explicação.